Evangelho segundo Tomé, Logia 57, o joio e o trigo. Interpretação do espiritualismo ecumênico universal. Disse Jesus: o reino do Pai é como um homem que tem boa semente. Seu inimigo vem à noite, semeia o joio no meio da boa semente. O homem não permite que seus servos arranquem o joio, e diz-lhes isto para que não suceda que ao arrancar o joio venha também o trigo. No dia, porém, da colheita, o joio aparecerá, será arrancado e queimado. O joio e o trigo. Joio, erva tóxica que medra no meio do trigo. Mini Dicionário Aurélio, 3ª edição. O joio é uma erva daninha que não serve como alimentação para os seres vivos. A ingestão deste vegetal pode causar problemas à saúde. No entanto, ele é muito parecido com o trigo, que é um alimento saudável durante o processo de desenvolvimento das duas plantas. A utilização destas duas figuras por Jesus nesse ensinamento muito conhecido, pois também está nos evangelhos canônicos, busca simbolizar aquilo que faz bem ao espírito ou não, aquilo que deve ser utilizado como alimentação ou não. Como alimentação, não devemos entender apenas a alimentação material, pois Jesus não ensinou ninguém a viver como ser humano. Sua busca sempre foi, como estamos vendo nesta obra, passar todos os ensinamentos para que nos mantivéssemos vivos, ou seja, dentro do mundo de Deus. Estar vivo é participar da felicidade universal. Ver Logia 1. Portanto, neste ensinamento, devemos entender como trigo tudo aquilo que auxilia o espírito a atingir esta felicidade e como joio, aquilo que pode causar sofrimentos, tristeza, mágoa, angústia. O homem que tem boa semente. Todo espírito nasce puro e ignorante, nos ensinou a espiritualidade através de Kardec. Ou seja, possui boa semente, puro, mas não possui o conhecimento das coisas universais, ignorante. Desta forma, podemos entender que a evolução espiritual é obter o conhecimento das coisas universais, mantendo a pureza. Seu inimigo vem à noite, semeia o joio no meio da boa semente. Para entender e alcançar este conhecimento, o espírito necessita estudar. Isto ele faz durante a sua vida em matéria menos densa que a carnal, ou seja, no mundo espiritual, como informado na literatura pós-Kardec. Porém, todo estudante tem que passar por verificações de conhecimentos, provas. Estas provas devem ser executadas sem consulta aos livros. É por esse motivo que o espírito vem à matéria carnal fazer provas de conhecimentos, sem alterar a sua pureza, 4ª e 5ª verdades universais. O chamado véu do esquecimento, ou seja, a não utilização da memória das coisas espirituais durante a vida carnal, é exatamente para que o espírito possa executar estas provas sem consultar suas anotações durante as aulas. É por causa desta ausência de visão das coisas que Jesus chama de noite a vida material neste ensinamento. Durante a vida, o inimigo buscará semear entre os ensinamentos que alimentam o espírito mantendo-se na felicidade, outros que se pareçam com estes, mas que tragam sofrimentos, ou seja, acontecimentos da vida carnal que não satisfazem os conceitos de um ser humano. Para ser inimigo de um ser humano, é necessário que se contraponha aos seus desejos, não fazendo as coisas da forma e do jeito que ele quer. Assim, no ensinamento, Jesus está dizendo: durante a vida carnal, aparecerão pessoas que se irão se contrapor às suas verdades.
O homem não permite que seus servos arranquem o joio. Através dos relacionamentos da vida social, o Espírito auxilia Deus na sua obra, temperando sal a vida dos outros. Deus comanda todos os atos de um ser humano para que eles sirvam de transmissão de ensinamentos para ele mesmo e para os outros. Todos os nossos atos são sementes que plantamos nas terras dos outros. O dono da terra que arranca a semente plantada é aquele que devolve aos outros o que recebe. Se você ataca quem lhe ataca, ofende quem lhe ofende e magoa quem lhe magoa, está arrancando as sementes que foram plantadas por ordens de Deus dentro de você. Isto para que não suceda que ao arrancar o joio, venha também o trigo. Quem devolve o que recebeu nunca poderá saber se aquilo era para a sua alimentação ou não. Quando retribuímos o sentimento que imaginamos que originou o ato que recebemos na mesma moeda, ofensa com ofensa, não poderemos saber se o que nos foi passado foi bom ou mal para nós. É pela pressa de separar o joio do trigo, o certo do errado, que o espírito não se alimenta dos ensinamentos que Deus manda para ele, através de outros seres humanos. Quantas vezes alguém já nos alertou de algum comportamento e, à primeira vista, recusamos o alerta, classificando-o como acusação? Será que realmente o inimigo estava errado ou nós que não percebemos o mal que causamos? Este é o ensinamento de Jesus. Não devemos arrancar nenhuma semente que Deus planta em nós, pois não sabemos se elas são joio ou trigo. Estes dois alimentos, durante a sua germinação e crescimento, são muito parecidos. É preciso esperar que eles amadureçam para que se possa distingui-los. Este amadurecimento ensinado por Jesus é a autoavaliação. Quando reagimos instantaneamente a um acontecimento, acusando-o de errado, podemos estar eliminando uma fonte de nutrição espiritual. É necessário que se reflita sobre todos os acontecimentos para que os ensinamentos sejam compreendidos. Esta autoavaliação, porém, não pode ser baseada em conceitos individuais, ou seja, não pode ser avaliada com o que nós achamos certo. Nossos atos não podem buscar a satisfação pessoal, mas devem sempre cooperar para o equilíbrio universal. Esta é a compaixão integrante do amor universal. Para se alcançar a consciência do sofrimento que pode ser causado a outra pessoa, é necessário que se avalie os seus atos com os conceitos dessa pessoa e não com os nossos. Não ter conceitos não deve gerar um novo conceito. Não se deve ter conceitos. Não ter conceitos é participar do conceito de todos no momento em que eles estão sendo colocados em prática. Porém, este conhecimento não pode ser colocado em prática por obrigação, ou seja, pelo conceito de que eu não devo ter conceitos. Não possuir conceitos é não necessitar de razões para ser feliz. Aquele que alcançar esta consciência encontrará felicidade em todos os acontecimentos da vida e, nesse momento, poderá participar da felicidade coletiva, a felicidade universal. Isto é deixar as sementes amadurecerem. No dia, porém, da colheita, o joio aparecerá, será arrancado e queimado. Quando conseguir colher o trigo, ensinamento espiritual contido em cada ato humano, você poderá ver o joio que cresceu junto com ele, ou seja, os seus conceitos. No entanto, se arrancá-lo ainda durante a semeadura, não conseguirá se alimentar do ensinamento. Para saber que ainda temos conceitos,
é necessário que eles sejam contrariados. Como saber que não gosto do amarelo em um local onde não existe esta cor? É para isso que Deus faz o seu inimigo contrariar sua forma de ver e entender as coisas. Ela é o seu conceito. Na verdade, os atos dos outros sempre serão trigos, pois o joio somos nós mesmos que plantamos dentro de nós.